Nessa última palavra dessa série Caçadores de Deus, eu quero falar sobre algo que com certeza pode ser a crise de muitas pessoas. Às vezes você vive nessa busca por Deus e muitas vezes você não consegue percebê-lo. Mas é tão interessante que a palavra de Deus, ela nos dá algumas pistas e que muitas vezes essas pistas passam desapercebidas por nós. Por exemplo, Davi, ele escreve um salmo que muitos aqui com certeza conhecem. E Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, nitidamente, nós percebemos nesse salmo de Davi, que Davi aqui está nos dizendo que ele conhece um Deus de perto. Ele conhece um Deus que nos conhece muito próximo. Um Deus que nos conhece até mesmo detalhes de quando acordamos e quando nos deitamos. E depois Davi vai continuando e ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Aqui, aquele momento de talvez o ápice da nossa vida cristã, aquele momento onde verdadeiramente tocamos os céus, aquele momento onde verdadeiramente nós estamos vivendo uma espiritualidade intensa e que nós estamos tocando nos céus. Mas tem muitas pessoas que, pelo que Davi está falando, elas escolhem essa busca pela espiritualidade, na verdade tentando fugir de Deus. Essa busca por uma espiritualidade, e as pessoas vão atrás de várias e várias coisas. Quantos de nós aqui já não relacionamos com pessoas que já fizeram coisas tão loucas em busca desse contato com essa espiritualidade? Já fizeram talvez coisas que você na sua sã consciência diria: eu nunca faria isso. Mas Davi também diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Talvez é aquele momento que eu e você estamos nos sentindo no fundo do poço. É aquele momento que eu e você talvez já não temos muita esperança, já não conseguimos ver muitas perspectivas da nossa vida. E nós talvez achamos que naquele momento Deus se esqueceu de nós. Se eu fosse pedir para levantar a mão aqui, com certeza eu seria o primeiro. Quantos de nós aqui não tivemos momentos da nossa vida que nós talvez verbalizamos ou talvez pensamos: Deus se esqueceu de mim? Estou sozinho nessa? Deus se esqueceu de mim. Parece que vivemos uma sensação de abandono, uma sensação de solidão, uma sensação de que parece que o sofrimento vem unicamente para nós. E parece que quando aquele sofrimento então vem para nós, ele vem, parece que de uma forma mais intensa, mais avassaladora até. Mas aí quando vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Jesus também nos dando algumas pistas dessa caçada, dessa busca por Deus. Jesus certa vez disse assim: quando eu estive nu, vocês não me deram o que vestir. Quando eu estive com fome, não me deste o que comer. E quando eu estive com sede, não me deste o que beber. Então Jesus, ele está dizendo: olha, muitas vezes sou eu que estou caçando você e você não percebe. Muitas vezes sou eu que estou à sua procura e você não consegue perceber que eu estou ali tão perto, tão próximo de você. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que o objetivo dessa série em falar que estamos e que somos caçadores de Deus não nos traz uma conotação de que perdemos Deus de vista. Não nos traz uma conotação de que Deus é um ser tão longe, tão distante, que por isso temos que sair à caça dele. Não, é nos trazer para uma convicção e para uma certeza de que
Deus está à nossa procura. E aí nós precisamos entender o poder que existe dentro de uma comunidade local. O poder que existe, então, quando nós entendemos que estar à caça de Deus é muito mais do que ter uma experiência com o sobrenatural, e ela vai acontecer. E vai acontecer talvez aqui, e talvez em momentos da sua vida particular. Mas existe um poder na comunidade, existe um poder no coletivo que nós precisamos então entender que Deus também está se manifestando ali entre nós. É aquele momento em que só o Espírito Santo é capaz de transformar talvez uma chama numa grande fogueira dentro de nós. É aquele momento que só o Espírito Santo, através de uma pessoa que nós talvez não temos tanto relacionamento, ele é capaz de pegar a chama que existe naquela pessoa e aquecer nosso coração e fazer então com que uma fogueira passe a nascer dentro de nós a partir do outro. Entende isso, irmãos? E eu e você então precisamos entender que existem muitos caminhos na vida. Alguns caminhos muito bem movimentados. Alguns caminhos que a sensação que temos é que existem poucos peregrinos ali vivendo e compartilhando desse caminho. E aí nós então chegamos a uma conclusão de que o lugar mais seguro da terra se chama igreja. O lugar mais seguro da terra se chama igreja. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você está no lugar certo. Mas isso não significa que aqui é lugar de pessoas perfeitas. Aqui não significa que aqui é o lugar de pessoas que estão prontas. Mas aqui é o lugar aonde eu preciso me lembrar que eu posso ser a extensão de Jesus na vida do meu irmão. E infelizmente, a dinâmica dos nossos cultos nos leva justamente ao contrário dessa verdade. O formato das cadeiras que colocamos aqui contribui para pensarmos diferente disso que eu estou falando. Quem senta aqui na primeira fila, então, talvez vai viver isso de uma forma mais intensa. Talvez vai ter aquela sensação de que ele é uma ilha aqui em busca de um Deus. E aí nós nos esquecemos que talvez Jesus está sentado na cadeira logo atrás. Ou que Jesus está sentado na cadeira bem ao lado. E que Jesus tem algo para dizer para você hoje. E que talvez Jesus tenha um sorriso para dar a você hoje e dizer para você: vai ficar tudo bem. É aquele mesmo Jesus que quando estava no barco com os discípulos, e a tempestade então vem, Jesus pega no sono, e ele então consegue ter um cochilo ali, parece algo tão contraditório, parece algo tão absurdamente impossível de acontecer com alguém que projetamos tantas expectativas. E eles então acordam Jesus e falam: ei, o senhor não está percebendo? Está tudo bagunçado. Está tudo fora de ordem. E ele vira e fala: vai ficar tudo bem. Você pode ser um instrumento na vida desse amado irmão, dessa amada irmã que está aí do seu lado. Você pode colocar a mão no ombro dela e dizer: ei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não, irmão, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que hoje é o dia que Deus está nos trazendo uma revelação de que nós não precisamos caçar muito longe, porque Ele está aqui. E Ele está aí do seu lado. A própria Bíblia fala que nós somos deuses.
salmista diz isso: vós sois deuses. Então você poderia ficar de pé no seu lugar, por favor? Vamos sair da religiosidade. Eu tenho plena convicção dentro de mim que se você saiu da sua casa logo de manhã, se você se aprontou minimamente, ainda que foi apenas um escovar de dentes, eu quero acreditar que todos nós fizemos isso. Minimamente você veio atrás de Deus. Eu tenho boas novas para você. Deus está aí do seu lado. Não erga assim a mão, não. Abraça Deus que está aí do seu lado. E fale assim: eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus no seu sorriso. Eu vejo Deus no seu abraço. Eu vejo Deus em você. Mas agora você vai dizer: eu quero ser a vida de Deus que toque em você. Fale isso para Ele. Diga: eu quero ser a vida de Deus que toque em você. Eu quero ser a vida de Deus que te abraça nesta manhã. Eu quero ser a vida de Deus que te constranja nesta manhã. Você pode dizer amém por isso? Ainda de pé, só para você se acostumar. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 João capítulo 3, eu amo esse texto. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Você pode virar para o seu irmão e falar assim: acredite em mim, eu ainda não sou tudo aquilo que você precisa, mas eu tenho tudo aquilo que você precisa. Eu tenho Deus dentro de mim, e Ele é tudo o que você precisa. Você pode dizer amém por isso? Podem se sentar. Seguir a Cristo, irmãos, necessariamente nos leva a passar, então, por um caminho que muitas vezes nós vamos encontrar decepções, porque o cristianismo, ele refaz nossos sonhos antes de que nós possamos cumpri-los. Uma vez que nós nos tornamos cristãos, Deus, Ele vai pegar os nossos sonhos, por mais belos, intensos, grandes que eles sejam, e Deus então vai colocá-los agora dentro dos sonhos dEle. E esse processo, muitas vezes, ele pode ser doloroso. Salmo capítulo 11, verso 1 e 3, Davi vai nos falar de um conselho que muitas vezes amigos podem nos dar. Salmo capítulo 11, verso 1 ao 3. No Senhor me refugio. Você pode dizer isso? No Senhor eu me refugio. E aí Davi agora vai dizer assim: como dizeis vocês, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armando o arco e dispondo as suas flechas na corda contra mim, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora,
destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quantas vezes talvez eu e você não ouvimos de pessoas próximas, como os amigos de Davi aqui disseram para ele: foge, desiste. Para quê? Para que você continuar crendo? E aí Deus então, Ele manifesta sobre nós uma firme confiança de que Ele é o nosso refúgio. E de que apesar desses amigos que nos aconselham a fugir, Davi então nos leva a uma busca e a uma orientação, dizendo: olha, eu posso sofrer com alegria, eu posso esperar tendo bom ânimo, eu posso aguardar pacientemente, eu posso orar fervorosamente, eu posso crer de uma maneira confiante e eu posso finalmente triunfar, porque Deus é o meu refúgio. Você pode dizer amém por isso? Deus é o meu refúgio. E então, quando vivemos numa comunidade como essa, é fundamental que nós façamos de uma comunidade assim um lugar suficientemente seguro para que nós possamos derrubar os muros que nos cercam. Um lugar suficientemente seguro para que cada um de nós reconheça a nossa própria aflição. Um lugar suficientemente seguro para que eu seja eu mesmo. E entenda que eu ainda não sou como eu deveria ser, mas eu estou num processo. E então, quando eu olho para esse irmão do lado, eu deixo de ver as suas mazelas. Eu deixo de ver então as suas situações mais horríveis. E eu consigo enxergar um tesouro que existe ali dentro. Eu consigo enxergar uma beleza que transcende aos defeitos. Uma beleza que transcende as situações adversas. E eu então começo a perceber que eu não estou sozinho. E quando eu olho para trás, eu posso talvez encontrar alguém que esteja sofrendo muito mais do que eu. Entende isso? Porque talvez no meu egoísmo, numa comunidade como essa, eu posso minimamente me sentar aqui e dizer: ah, como eu estou sofrendo, e ninguém sabe da dor que eu estou sentindo. Ninguém está enxergando a minha dor, ninguém está conseguindo ver o que eu estou passando. E talvez alguém do seu lado ou atrás de você está sofrendo muito mais do que você. E aí tudo vai depender então de como eu vou olhar para esse Deus e vou fazer o que desse Deus que eu decidir acreditar nele. Então eu preciso acreditar numa soberania de Deus que transcende a esse mundo aqui. E Ele então planta em mim a eternidade. Então eu preciso acreditar que eu sou um ser eterno. Eterno. A minha vida não acaba aqui. Eu sinto em te informar isso. Talvez você vem de crenças que te enraizaram durante toda a vida, te levando a acreditar que você tem que buscar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja, porque você só tem essa vida. Eu quero te dizer, nós estamos apenas no começo. Nós somos seres eternos. A Bíblia fala que o próprio Deus plantou a eternidade dentro de nós. Então, nesse momento, eu não posso ter medo de fazer perguntas. E perguntas difíceis que vão surgir dentro do nosso coração, principalmente no momento como a nossa igreja especificamente esteja vivendo nessas últimas semanas. Perguntas tipo: por quê? Por que que aconteceu isso? Por que tão jovem? Por que dessa forma? E essas perguntas vão vir. E você tem todo o direito. Aliás, aqui é o lugar de você fazer essas perguntas. Mas não espere respostas. Não espere respostas, eu não tenho respostas para você. A minha mãe faleceu tem simplesmente 22 anos e até hoje eu não tive a resposta do porquê. Com 56 anos Deus a levou. Mas aquilo que eu e você precisamos esperar é viver Deus. É vivenciar Deus em momentos tão difíceis da nossa vida. Em resumo,
Eu defino a vida cristã. Eu coloquei algo aqui, vamos ver se você vai concordar comigo. Nem sempre a nossa vida tem um rumo esperado. Eu defino então a nossa vida cristã como se eu e você arrumasse as nossas malas para ir para o Caribe. Alguém gostaria? Já pensou se você ganhasse hoje uma viagem para o Caribe, hein, Léo? Que tipo de roupa você colocaria na mala? Hã? Uma havaiana bem descolada, né, Vitão? Uma bermudinha, uma camiseta bem leve. Essas seriam as roupas que você colocaria na mala. E por uma ironia do destino, o avião vai parar lá na Islândia. E não sabe qual vai ser o próximo voo que vai te trazer de volta para o Caribe. Você tem as roupas para a Islândia? Sabe o que vai te restar? Abraçar quem está perto de você. E deixar que ele aqueça você daquela sensação de frio, daquela sensação de solidão. Será que talvez não tenha alguém perto de você que só está precisando de um abraço hoje? Será que não tem alguém perto de você que está precisando apenas que você o olhe mais profundamente e diga para ele: eu estou aqui, pode contar comigo? E por que você não fez isso até agora? Vai que cola, vai que dá certo, vai que essa pessoa só está precisando de um abraço gostoso, de um abraço muito aconchegante, você sussurrando aí nos ouvidos dela: eu estou aqui, pode contar comigo. Nós precisamos de um lugar seguro para os peregrinos que estão cansados. Nós precisamos fazer de uma igreja local, de uma comunidade como essa, um lugar seguro para aqueles que se cansam na jornada, para aqueles que se cansam com as adversidades, para aqueles que se cansam com os sofrimentos da vida, para aqueles que se cansam das lutas que enfrentam a cada manhã, talvez sozinhos. E nós precisamos ser uma comunidade que julgue menos e ame mais. Precisamos ser uma comunidade que pare de atirar a primeira pedra e seja o primeiro a abraçar e ser consolo na vida de alguém. 1 Samuel capítulo 30 nos traz uma história muito interessante. Eu não vou pregar sobre ela, até por causa do tempo. Mas quando nós temos um coração diferente, nós podemos ser instrumentos na vida de alguém. 1 Samuel capítulo 30 vai falar de Davi voltando com os seus gigantes. Eram homens que a Bíblia fala em outro momento, que homens que se tornaram seus gigantes, homens que lutaram e mataram tantos inimigos que quando terminou a sua luta ali, a espada estava grudada na mão. Tanta foi a força e a intensidade e a profundidade da batalha. Homens que destruíram exércitos e mataram muitos homens de uma só vez. Homens que foram buscar água para Davi num lugar tão distante porque ele simplesmente desejou beber da água de uma fonte especial. Mas esses homens estavam cansados. E quando eles chegam então da guerra, eles voltam então para Ziclag, que era a terra ali que eles viviam. A Bíblia então fala que a terra tinha sido saqueada e levaram então as mulheres, os filhos e os animais e colocaram fogo na cidade. Olha só o que aqui diz o verso 9 e o verso 10. Partiu, pois, Davi, 1 Samuel capítulo 30, verso 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, com 400 homens, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Quantos homens estavam cansados? Eles não estavam preguiçosos, eles não eram melindrosos,
eles não eram infantis, eles estavam cansados. Você entende isso? Cansados. Cansados de outras batalhas para trás. Cansados de outras guerras. Mas vamos continuar. Verso 20, Davi foi lá, recuperou tudo, mas olha o que diz o verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá-se embora. Tem momentos que nós queremos agir assim, tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? É aquele momento que você está ali na luta, cansado, você talvez está buscando força, aquele último gás, como é que é? É sprint que fala? É aquele último gás ali que você está buscando para chegar lá no final, e você olha para trás, tem uns que você diz, folgado, não vai junto. E na hora da vitória, a sua vontade é de fazer isso daqui e dizer: olha, pega seus filhos, pega as suas esposas e vão para casa. Pronto, vai viver a sua vida. Verso 23 diz assim: porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte do que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Cristianismo é loucura mesmo, irmãos. Cristianismo é sair fora da curva. Cristianismo é ser diferente do mundo mesmo. O que Davi está nos dizendo aqui é o seguinte: o homem ou a mulher de Deus, ele vai fazer diferente. O homem e a mulher de Deus, ele vai pegar a vitória e ele vai compartilhar a alegria da vitória, mesmo com aqueles que não foram para a batalha. Nós precisamos então mergulhar num mundo incontrolável e confuso de relacionamentos. Um mundo onde nós precisamos admitir os nossos fracassos, identificar as nossas tensões, explorar as nossas falhas e aprender com elas. Precisamos então ser a resposta de oração de Jesus. Quem aqui gostaria de ser a resposta da oração de Jesus? Você pode levantar a mão? Deixa eu te dizer qual é a oração agora. Já que você levantou a mão. Pai, que sejamos um com Ele, como eu e o Pai somos um. Você quer continuar sendo a resposta de Jesus? Então deixa eu te dizer, você precisa amar mais essa pessoa que está do seu lado. Não é tolerar, é amar. Já é hora, irmãos, de fazermos parte de uma comunidade espiritual e não de uma organização eclesiástica. Já é hora de nós sermos igreja e não uma organização. Já é hora de nós virarmos as cadeiras uns para os outros e dizer: ei, venha comer. Você que está anoréxico aí, você que está fraco, eu tenho alimento para te oferecer. Você que está com essas disfunções na sua personalidade, eu quero te dizer, aqui é o lugar da sua integração. Aqui é o lugar onde nós vamos te aceitar e vamos levar você a uma mudança de vida, a uma metamorfose, a uma metanoia. É onde nós vamos dizer para os viciados, seja qual for o seu vício: ei, eu tenho
uma boa nova para você. Deus pode trazer um apetite nobre na sua vida. E o nobre, na sua nobreza, perseverará. A comunidade, então, espiritual que nós nos propomos a ser, é uma comunidade onde nós vamos dizer para os cansados: descanse. Descanse, porque ainda haverá outras lutas para você lutar. Por enquanto, eu vou lutar a minha e a sua. Já é tempo, então, de edificarmos uma igreja, uma comunidade, aonde, ao buscarmos Deus, não é meramente para sermos cheios e sairmos contando vantagem que tivemos um contato com o sobrenatural, embora isso seja perfeitamente saudável. Mas ser um caçador de Deus é estar tão cheio dele para transbordar no outro a presença que se manifesta em mim. E eu quero então, nesses últimos minutos, falar de algo. Para quem não sabe, nós estamos vivendo talvez uma das piores semanas da nossa vida enquanto igreja local. Eu não sei se foi, mas eu acredito que eu fui o primeiro a saber da morte do Luquinhas, quando o tio dele me ligou no sábado, pedindo para que eu fosse urgente para a casa do pai, que o pai estava bem desesperado. E nós estávamos longe e não tínhamos como vir, tentamos antecipar o nosso voo. E não conseguimos. E eu tentava então falar com o Marcos, com o Pimenta, e aí logo que eu tentei falar com o pastor Marcos, um grande amigo do Luquinhas, o Davi, ele me ligou perguntando se eu sabia detalhes de um acidente. E eu fui o que dei a notícia para o Davi, então, de que infelizmente o Luquinhas estava morto. E eu confesso para vocês que eu sei muito bem o que vocês passaram aqui. E eu sei muito bem o que eu e a Aida passamos lá longe. E tentávamos falar e tentávamos tentar se conectar com a família nesse momento de muita dor, né? Sábado foi um dia muito ruim para nós. Quando foi no domingo cedo, eu levantei de madrugada para orar, como eu faço, esse texto me veio ao coração, parece não ter nada a ver. Romanos capítulo 16, a partir do verso 3, Paulo está dando as saudações finais a uma igreja que ele não fundou, mas que foi uma igreja muito importante para ele, haja vista que a carta de Paulo é considerada a carta magna da Bíblia. Se você talvez puder escolher um livro que seja o centro de profundidade, de expressão de uma mensagem, muitos vão concordar que possivelmente seja a carta de Romanos. Romanos capítulo 16, a partir do verso 3, diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai a meu querido Epênedo, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e ao meu amado Eustaques. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa. Trifena e Trifosa, o nome para você colocar na sua filha, viu, Ana?
Vitor chegou a sorrir agora. Ó. Trifena e Trifosa. As quais trabalham, se for gêmeos, então é perfeito. As quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esse texto me saltou aos olhos. Sabe por quê, irmãos? Nem citar o nome dessa mulher não é citado. Mas Paulo fala de uma mulher que foi mãe para ele. E só quem não tem mãe sabe a falta que uma mãe faz. Mas quando eu destrincho essas saudações finais de Paulo aqui, é muito mais do que uma saudação. Ele está falando de cooperadores, ele está falando de pessoas que arriscam as suas cabeças, pessoas que trabalharam muito, pessoas que foram companheiras de prisão, companheiras de injustiça, pessoas que eram amigos, mas pessoas que foram mães. E eu quero aqui, irmãos, tomar a liberdade de ser pastor na vida de vocês, e eu quero agradecer imensamente pela igreja que nós fomos no final de semana passado. Pessoas que se permitiram ser usadas por Deus no momento de muita dor. Eu e a Ida, então, queremos ser colunas para vocês hoje. Queremos ser consolo para vocês hoje. E Deus me deu uma palavra. E eu quero, antes de compartilhar essa palavra, dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado por ter sido igreja na prática. Por permitiram estar presentes na vida de pessoas, tocar a alma de pessoas ali naquele velório, mesmo quando muitos que estavam ali presentes não foram capazes de fazer isso. Durante toda a semana eu falei com a Elcio e com a Kate todos os dias. Amanhã nós vamos tomar um lanche com eles. Eles não estão aqui hoje porque eles estão em Curitiba. Eles foram lá desfazer do apartamento do Luquinhas, foram receber uma homenagem do time que o Luquinhas jogava. Fizeram uma homenagem de um jogo do Goiás com o jogo de Curitiba e também do jogo do Crocodilos ou Crocodiles, né? E ontem e hoje eles vão receber uma homenagem na igreja, na PIB, lá na primeira igreja batista, que era a igreja que o Luquinhas frequentou. Irmãos, ele vai dar esse testemunho. Vocês não têm ideia de como um jovem, que nós também não tínhamos dimensão da grandeza da expressão que esse jovem carregava, ele foi capaz de tocar em muitas pessoas. Na sexta-feira o Aelcio foi visitar o barbeiro que cortava o cabelo do Luquinhas. E que foi tocado por Deus na vida do Luquinhas. Quando o Aelcio estava indo para Curitiba, que ele pegou um Uber para levá-los ao aeroporto. O motorista do Uber se converteu no caminho. E o Aelcio fala: bispo, você não tem ideia do que Deus está fazendo na nossa vida pelo testemunho do nosso filho. Eu hoje então quero dizer para vocês que a nossa expectativa é que essa igreja seja de fato uma comunidade diferente, que não casse Deus para contar vantagem diante de outros, achando que somos melhores porque temos mais unção, porque temos mais autoridade, porque do que vale isso? Para que mais unção? Para que mais autoridade? Para que mais presença de Deus, se não for para derramar na vida de alguém? Para que ser um caçador de Deus, se não for para revelar Deus na vida daquele que talvez esteja tão desesperado? E quando eu orava, então, querendo entender e querendo colocar porquê
a essa situação. E conversando com a Elsie e com a Kate, foi que dia, amor? Foi sábado? Não, sexta, né? Sexta, eu acho. Eu fui levar meu sobrinho na escola, aí eu retornei. E aí nós fizemos uma chamada de vídeo que demorou mais de 1 hora. E só não foi mais porque a Zoe começou a correr lá e se machucou. E nós tivemos que acudi-lo ali. E quando nós estávamos falando então com a Elsie e com a Kate, e eu falo isso com muito respeito aqui nesta manhã, eu acredito que nós somos imperfeitamente fortes, imperfeitamente unidos e imperfeitamente necessários na vida uns dos outros. E com muita humildade, temor e respeito, eu quero declarar que a vida do Lucas é uma semente para essa geração. Eu quero chamar aqui à frente todos os jovens, primeiramente. Queria que vocês subissem aqui. Você não quer a bênção, não? Vocês não querem a bênção, não? E eu queria pedir para que a equipe de louvor, tanto do Velux, quanto da igreja, ficassem separados. Danilo, vem aqui. E todos que são da equipe de louvor pudessem subir aqui à frente. Porque o que Deus trouxe ao meu coração é que a vida do Lucas, ela será uma semente em 2 áreas bem distintas da nossa igreja. Sobre a juventude e sobre a área do louvor. Eu fiz questão de chamar eles aqui à frente, porque vocês não têm ideia do tanto de ligação e comentários que eu e a Aida recebemos do que eles fizeram no velório do Lucas. Pastor Marcos, junto com a pastora Maiara e muitos desses jovens, eles viraram de sábado, domingo e segunda. Eu recebi ligação e comentários de bispos do nosso ministério, dizendo que estavam impressionados com a maturidade de consolo da nossa igreja. Agora eu queria que viesse aqui à frente todo mundo que foi no velório. Uau! Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem muitos aqui que não conheciam o Lucas tão próximo. Nós o conhecemos bem antes dele ter 10 anos de idade. E hoje, ou ontem à noite, o pai dele postou um vídeo de um sonho que o Lucas teve quando ele tinha 5 anos de idade. Irmãos, nós precisamos ser maduros o suficientes para sermos instrumentos de Deus, como igreja, em momentos assim. Eu quero declarar que a morte do Lucas, para nós, ela não foi em vão. Mas isso não vai ser um troféu para nos fazer orgulhar em cima de outras pessoas. Isso vai ser
um alvo a ser perseguido, um evangelho que vale a pena lutar por ele, uma vida que vale a pena gastar, e uma canção que vale a pena cantar e dizer: é por ele que eu tenho gastado toda a minha vida. Por isso eu quero ser uma voz profética na vida de vocês. Danilo. Sabe o que Paulo quer dizer? Saudai a Rufo e a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Eu estou chamando eles aqui porque eles representam justamente as duas áreas da igreja que eu acredito que nós veremos algo extraordinário acontecendo nesses próximos dias. Mas eles também precisam de consolo. Porque o Luquinhas era muito próximo da maioria deles, irmãos. O Danilo colocou uma mensagem. Que o Luquinhas disse para ele: o bispo está penteca. Sabe o que eu entendo que o Lucas precisa nos ensinar, irmãos? Que muitas pessoas vão falar para nós que não precisa ser tão intenso, que não precisa se doar tanto, porque Deus nos entende. O que Lucas nos ensina é que por ele vale a pena ir além. Um jovem que tocava piano e... Qual era o teu instrumento, Danilo? Não, mas ele tocava os dois juntos aqui. Um jovem que quando você pedia uma letra de uma música, ele vinha com a cifra, com as melodias, com os acordes, sei lá mais o que na música se fala. Sabe o que o Lucas tem a nos ensinar? É que nós podemos ser uma igreja relevante, uma igreja impactante, uma igreja extraordinariamente imperfeita, mas conhecedora de quem ela é em Cristo, capaz de impactar o mundo lá fora. O que eu quero profetizar então aqui, irmãos, é que nos próximos dias vocês experimentarão de algo extraordinário da parte de Deus. Como profeta e como líder de vocês, eu não permitirei que esse decreto seja silenciado nos vossos corações. Pelo contrário, nós seremos impulsionadores de um novo tempo na vida de vocês. E eu chamo à existência uma palavra profética que já fora liberado sobre esta casa, de que uma multidão viria para esse lugar. Uma semente foi lançada na terra para que frutos venham à luz e produzam frutos que glorifiquem o nome de Deus. E eu profetizo que nesta casa uma geração de adoradores extravagantes nasce. Sabe qual é o desejo do meu coração, Gesi? Adoradores extravagantes. Me faça cancelar a palavra. Não porque você quer aparecer ou porque tem um holofote, mas porque há uma presença que precisa ser derramada no meio da igreja. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? É ver eles pulando e saltando por uma alegria que contagiou daqui para lá. Nós veremos isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Sabe o que é ser caçador de Deus? É você sair do seu lugar, mesmo sem conhecê-los, e talvez achando que você não é capaz de nada, e você não é mesmo. Será que você poderia vir dar um abraço nessas pessoas? Porque eles estão sofrendo muito. Eles estão sofrendo muito com a perda do Luquinhas, muito mais do que vocês pensam. Você pode sair do seu lugar e vir abraçá-los. Vocês podem se abraçar uns aos outros aqui. E será que juntos nós poderíamos cantar? Você pode sair do seu lugar, eu não queria ver ninguém aí, mesmo você que é visitante, você foi pego no laço aqui hoje.
Você pode sair, vir abraçar alguém aqui e dizer: eu quero ser a força e o consolo que você precisa hoje. Eles sofreram, irmãos, sofreram para serem instrumentos na vida de alguém. Vem fazer isso. Venha ser cristão de fato e de verdade. Pequenininho. Deixa Deus te usar. Eles foram jovens que se entregaram a um momento de dor. E talvez eles não tiveram tempo de sofrer com a perda de um amigo muito próximo. E hoje, você pode ser consolo na vida deles. Você pode abraçar alguém aí do seu lado e dizer: eu quero ser cristão de verdade. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Obrigado por Ele estar junto virá. comigo.